Oi, pessoal. Um novo vídeo, um novo tema. O Criador está em tudo. E por que eu estou fazendo este vídeo? Porque eu assisti um vídeo em que dizia que o Criador está em tudo. Até na eletricidade que gera a luz aqui, né? Uma lâmpada, uma faca, bem, etc. Mas como assim? Deus está na roupa em que eu visto? Está na comida que como? Está no animal? Está no arroz? Eu fiquei pensando muito, pensando, e nesse negócio, a gente sabe, porque a gente vê a visão de Deus em tudo, mas como se fosse as partículas dele estão em toda parte, no espaço, como o caso que eu já falei daquele saco de areia ou de terra de bolso, que agora nem tem mais terra de bolso, agora é uma massa, né? Especial já pronta. Mas, pô, aí você deixa ali, aí chove, faz sol, chove, deixa ali, encostado. Ah, aí você diz assim, "Ih, aquele saco já está ali há tanto tempo, né? Vou tirar. Quando você tira, tem bichinhos embaixo, minhoca, já tem até minhoca. Uns bichinhos assim, pretinhos, pequenininhos, que a gente nem sabe que bichinho é aquele, né? As partículas estão em todo lado. Ali tem elementos em que aquelas partículas se juntam e faz aquilo. É um conjunto, né? Nós somos um conjunto de coisas. Mas eu fiquei pensando, mas Deus, o Criador, está na eletricidade? O Criador está nos móveis? Que é isso? Deitei, disse boa noite ao Criador e pensei, Criador, hoje eu vou falar com você, porque para ver, né, o que acontece, para ver se tirar minhas dúvidas. Boa noite a Jesus, aos que me amparam, né, aos que estão sempre comigo e eu não os vejo, mas às vezes sinto alguma transmissão de alguma coisa. Bom, deitei então, depois de dar boa noite, quando eu estava já para dizer assim, ó, Criador, eu vi um vídeo assim, e eu não sei o que pensar e tal. Não cheguei nem a falar. Eu ia abrir a minha boca, não, meu pensamento, né? Porque eu não sei se, eu não lembro se eu estava falando baixinho ou se foi só pensamento, mas tudo bem. Veio a resposta. E aí a gente agradece, né? Porque às vezes a gente não tem o raciocínio suficiente, porque nós estamos na terceira dimensão para entender o porquê que está dizendo isso. Mas como pode ser? Num papelão? O criador está num papelão também? Mas o que é isso? Olha, isso aqui. Aí veio. Ora, vamos então dar um exemplo. Está numa faca. Por quê? Tem facas que até enferrujam, né? Essas facas baratinhas. Mas a maioria não. Faca de cozinha não enferruja. Então, creio eu que deve ser aço ou um material semelhante. Quem é que fez o aço? O Criador. Portanto, as partículas dele que estão introduzidas no aço, que estão na faca, estão ali. Ele está ali. Papelão. Papelão e outros artigos parecidos com isso aqui, né? Papelão, ó. Papelão.
folhas de papel, bloco, Deus está ali. Mas como? Quem fez a árvore? Então foi o Criador. A partícula dele fez uma semente do fruto e para dar árvore, etc, etc. Bom, aí o homem vai lá e corta a coitada da árvore e papel de celulose, né? Da árvore. Deus está ali. Então, Deus está nos móveis. Os móveis até parece até que tem vida, que eles às vezes até estalam sozinhos, né? É madeira. Tem as partículas do Criador ali. Portanto, para quem ainda não entendeu que o Criador está em toda parte, agora eu acho que fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. A roupa, então, se ela for de algodão, ou tiver algodão misturado, ali tem a energia ou tem as partículas do Criador. Tudo é criação. É um cano de cobre. Ali está o Criador, porque quem fez o cobre foi ele, mas ele fez como? Com as partículas referentes a que estão determinadas a construir o cobre que está lá na Terra. O humano vai lá e tal, e descobre, né? Descobre aquele pó. Acho que deve ser em pó, eu não sei, né? Não tenho conhecimento. Que depois vai, faz aqueles canos de cobre, faz aqueles objetos bonitos de cobre, muita coisa, né? Deixa eu ver, o ferro, ali também tem as partículas do Criador. E a água? A água, então, a água milagrosa, ela é milagrosa porque a água nos mantém vivos. Se a gente não beber água, a gente vai ficando ruim, vai adquirindo doenças. Então, a água nos alimenta, a água lava o nosso corpo, a nossa roupa, a água rega as plantas, vegetais, verduras, frutas para a gente comer. A água alimenta os animais. A água limpa o planeta, limpa o ar ele limpa. O gelo é a água, o gelo, a neve é a água condensada, né? Fria. Mas aquilo é água, né? Água. De uma outra maneira. Deixa eu ver. O vento, ali está o Criador. Tanto que alguns antepassados veneravam até o vento, né? O vento tem voz, aquelas diversas partículas que é formada, que tem uma super energia que nos empurra, que quando então vem aquele ciclone, acho que ciclone, eu vi uma vez numa janela um ciclone, ele é assim, ele faz um círculo. Eu não esqueci o título aqui, do Criador. Eu não guardo. Impressionante, não sei o que é isso. Então, vamos lá. Vento. Eu acho que esse é um ciclone, porque ele é assim, é uma espiral. Ele é uma espiral. Não, mas assim não vai dar para entender, peraí. Vou fazer isso aqui. Ah. Pronto. Ele é assim. Eu vi de uma janela o ciclone e ele assobiava. Ele ia assim, ó. Então ele levava tudo que estava na frente. Papel, era só papel, caixinha, coisa. Isso significa coisa que não ia. Mas se aqui tivesse um animal, um gato, ele ia ficar aqui rodando toda a vida.
possivelmente ia morrer, né? Porque ele não ia aguentar ficar toda a vida assim, né? Até ele bater, talvez, em alguma parede, com a força do vento, o bichinho ia morrer, né? Se tiver um inseto voando aqui, ele vai ficar aqui dentro. É como se fosse um vórtice, né? O vento, ele tem voz, ele tem vida. Ele sabe o que faz. E a energia dele é tão forte que ele derruba casas, telhados, joga carros, pessoas vão também. Uma vez eu estava tão leve quando eu fui uma Brahmani, porque eu era super vegetariana e meditava todos os dias mais de uma vez. Fiquei tão leve que um vento comum, um vento que não era forte, quando eu me vi sentir, estava andando sozinha no passeio, sendo empurrada pelo vento, de tão leve que eu era. Aí eu passei a não ficar totalmente, porque, tipo, não posso, né? Não posso realmente. É uma pena, porque foi uma experiência muito boa. O fogo também limpa. O fogo limpa as energias negativas também. O fogo tem vida, ele faz barulho. Em todo o universo tem som. O universo tem som, as plantas têm som. A gente não escuta, mas tem som. Nós somos feitos de som, partículas, porque as partículas também vibram, elas pulsam, elas têm energia. Você, ao olhar uma partícula pulsante, você vai ver ao pulsar, né? Então, ela tem luz, é a vida, tem som e os elementos em que ela vai. Agora, sim, a partícula que é a partícula do amor, ela vai agregar outras partículas para fazer uma das criações. Planeta, estrelas, espíritos. E aí vem a pergunta, mas como é que surgiu as outras partículas? Tudo vem dessa fonte de luz criadora que é andrógena, que é macho e fêmea, positiva e negativa. Não tem outra resposta, porque é a verdade e ninguém sabe por como o Criador surgiu, nem o próprio Criador sabe como ele surgiu. Porque se ele soubesse como ele surgiu, ele já teria transmitido a esses seres de luz que também criam, através do pensamento do Criador, porque são unos, né? Eles saberiam e já teriam dito, transmitido isso aos seres que, vamos dizer, um pouco mais evoluídos. Mas menos evoluídos que eles, né? Lógico. Nem o Criador sabe. Eles mesmo dizem, a gente não entende. Eles explicam o que acontece, o que é que a gente tem, como a gente tem que fazer para evoluir, né? Que é o amor incondicional, ter compaixão, mas eles não sabem. Eles dizem, nós não sabemos o que acontece lá dentro do Criador, só vemos o que está do lado de fora. Então, o que está do lado de fora, eles dizem, como a Gênese Sagrada explica, o que eles veem do lado de fora. As centelhas, a coisa como acontece, o caldo energético que acontece para a formação de um planeta, etc, etc. De uma vida sai outra vida. Hoje, vou dar um exemplo que muita gente não entende isso. Uma vida sai, outra vida. Isto me veio, não sei se aos 30 e poucos anos ou 40 e poucos anos, também quando eu estava deitada, procurando entender as coisas, procurando na minha busca, né,
pesquisa, e veio como se fosse uma voz. Uma vida, de uma vida sai outra vida. Hoje, eu ontem comprei, anteontem eu comprei 2 espigas de milho, mas tapadinha, com aquela coisa verde por fora, porque a gente tem que desfolhar ela. Estou desfolhando. Já comecei a achar que ela não estava boa. Foram R$ 4 jogados fora, né? De duas espigas. Não deu para aproveitar, estragando por dentro. Uma delas tinha um bichinho compridinho, mas deixa eu ver, uns 3 centímetros, gordinho, porque ele estava comendo milho, né? Até era bonito o bicho, porque esses formatos desses bichinhos me dão assim mas esse não, ele não era bem redondo. Interessante que ele não chegava a ser quadrado, mas também não era redondo, não dá para explicar. Bom, eu deixei ele lá quietinho, né? Embrulhei lá, botei lá para ir pro lixo, né? Porque não pode ficar aqui dentro de casa, né? Que de repente, se você deixa um bichinho desse, até bonitinho, mas aí eu não sei como é que vai criar, mas vai aparecer outros. Eu não sei como isso acontece, né? Não sei como acontece, porque as partículas estão em todo lugar. Como é que apareceu esse bicho? Essa espiga estava toda revestida com aquela parte verdinha dela, né? Parece uma folha, várias folhas, toda revestida. Ele não estava na pontinha, ele estava mais para dentro, bem mais para dentro. Estava lá, na fileirinha. Ele estava numa fila dos grãozinhos. Aí estava lá comendo. Vai engordar mais, porque ele deve estar comendo lá. Eu botei dentro do saco, deve estar comendo, continua comendo. E aí, como é que surge isso, né? Porque as partículas estão por aí. Elas estão por aí. Elas são invisíveis a nós, né? É Deus. Deus está ali. Deus está na espiga do milho. O Criador está na espiga do milho e o Criador está nesse bichinho verde. Era um verde muito bonito, um verde diferente. Era um verde bem diferente. Eu não lembro de ter visto assim aquele tipo de verde, aquele tom de verde. Não era verde-limão, não era verde-bandeira, não era o verde da Prússia, que é um verde assim, quase sem brilho, um verde parecido com isso aqui. Isso é verde, né? Era um verde lindo, bonito mesmo. Até fiquei com pena, né? Bom, mas eu botei o negócio para o bichinho não se ferir. E digo assim, bom, vai tratar a tua vida, vai lá comendo até deixa a natureza destinar o destino dele. Se ele tiver que sair dali, ele sai, né? Aí o destino que se encarregue, né? Destino natural, né? Que se encarregue disso. Então, senhores, e aí? Quando alguém mata uma árvore, tem gente que bota veneno na árvore. Aqui perto eu já vi fazer isso, de um dia para o outro. Ah, secou. Uma árvore linda, linda, secou. Uma mangueira, secou. Já vi diversas pessoas fazer isso. Botar veneno, não sei que tipo de veneno é, que ela seca de um dia para o outro. Uma pessoa que mata uma árvore, ela está matando o Criador. O Criador está ali, mas aí a pessoa vê dizer, matando o Criador, que bobagem. É doida falando isso? Sim, o Criador não morre, mas é como se você estivesse matando o Criador. Vai me dizer que tudo está ligado e ele não sente isso? Deve sentir. Tudo está ligado por fios. Criador, esse ser que alguns chamam de andrógenos, por ser macho e fêmea, na primeira criação que ele fez uma daqui, saiu outra, daqui saiu outra, e tudo ligado, aí tá? E depois veio outra, e depois veio outra, e assim, 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 assim.
Tudo está ligado, tudo entrelaçado. A fonte está aqui. É como se fosse uma teia de aranha. Tudo está entrelaçado, todo o universo. E depois ele fez outro universo que está ligado a este universo e sofreu o mesmo processo. Depois ele fez o segundo universo que está ligado a esse. E tudo entrelaçado. E depois ele fez o quarto universo, quinto, sexto, sétimo, até chegar a esse. O sétimo, se você disser que o sétimo universo está ligado a ele, não está certo, porque através dos outros se chega aqui. E no universo tem várias coisas, como planetas, estrelas, galáxias e sóis e luas. E tudo está ligado a ele. Tá? Então, neste universo temos a Lua, temos o Sol, temos as estrelas e tudo está ligado. Tudo está ligado aqui e os planetas, né? E a ele. Porque quando fazem uma coisa, fazem outra. E eu interrompi, não falei de uma vida, sai outra vida. Né? Vamos agora, deu uma falha aqui. De uma vida sai outra vida. É o caso do milho, que eu quis dizer. Uma vida sai outra vida. Do milho saiu aquele ser, dos ingredientes do milho, mais as partículas deu aquele ser. E esclarecendo mais. Então, muitas pessoas perguntam, mas como? Se tudo vem do Criador, e como é que estão dizendo aí que tem certos que nós chamamos extraterrestres, que são totalmente de luz, não tem... É uma bola de luz, um formato de luz. Eu já vi 2 fachos de luz aqui dentro. Não em bola, mas os fachos de luz. Partículas, né, também, como uma cortina, partículas de luz azuis. E foi azul também, ó. Azul e partículas brilhavam muito, pareciam prateadas, né? Tudo assim brilhava, passou assim. Bom, mas como é isso? Se Deus cria, como um ser pode criar também? Jesus também cria. Antes dele vir aqui, ele já havia criado, tá? Coisas aí, planeta, outras coisas aí, seres, né? Bom, de uma vida sai outra vida. Um ser com verdadeiro corpo espiritual que não precisa mais ter essa parte física, matéria. Ele conseguiu ter o mesmo poder que o Criador. E aí ele pensa, vou fazer um filho, vamos dizer, um filho meu. Fazer um ser, um filho dele próprio. Ele pega, ele irradia, é um pedacinho dele, né? Vamos dizer, ele irradia dele mesmo a partícula que vai começar lá por outros processos que não dizem, como é nem a Gênese Sagrada, ela explica até um certo detalhe, mas não tudo, né? Então, esse ser irradia, né? Através da sua vontade, do pensamento, da sua consciência, do seu amor, porque esses seres têm amor. Se não tiver amor, ele não consegue criar.
Então, ele cria um outro ser que saiu dele mesmo, que atualmente, pela modernidade dos termos, chama-se fractal. De uma vida saiu. Oi, senhores. Continuando o vídeo, porque houve um problema aqui, que eu bati como sem querer, aqui no lugar onde a gente usa como se fosse um mouse no computador, né? Para a setinha andar para lá, para cá. E aí apagou o vídeo, mas ficou gravado, lógico. E eu aí tenho que continuar falando como se fosse outro vídeo, tá? Eu vou depois colocar alguma coisa entre um e outro para não ficar esquisito. Eu estava falando do ser, né? De uma vida sai outra vida, de um espírito sai outro espírito, verdadeiro corpo. Então, eles têm amor dentro deles, porque se não tiver amor, eles não conseguem criar. Então, através da vontade, do amor, ele cria um novo espírito, um novo ser, que nós falamos aqui. Lembre-se sempre, de uma vida sai outra vida, certo? E isso acontece na matéria, só que na matéria aqui tem que ter dois seres para fazer uma vida, porque ninguém é hermafrodita, então precisa do macho, outro precisa da fêmea para fazer um neném, então é diferente. Assim como é em cima, é embaixo, com pequenas diferenças, né? Então, de uma vida sai outra vida. O homem projeta e da vida da mulher sai outra vida, em que a mulher deveria até ser mais respeitada por isso, mas também algumas mulheres não se deixam respeitar, ou seja, mulheres que fazem coisas, cometem erros também. Não é subjugar nenhuma mulher, a mulher tem que ter a liberdade também do homem, mas ela nasceu para ser mãe. E então, o dever dela é cuidar da cria, né? Da criança que nasceu. E muitas não querem, jogam até o filho no lixo. No lixo mesmo. E é como as pessoas botam os animaizinhos dentro de sacos de lixo, filhotes, para morrer, mas eles têm tanta vida que eles conseguem até respirar, porque os plásticos não são totalmente vedados, né? Eles sempre têm uns porozinhos aflitos, mas ainda conseguem. Uns morrem, outros não, e acabam morrendo porque com o tempo, né? Com fome, sede, etc. Maldade, é muita maldade isso. E mulheres também fazem isso. Outros matam os filhos, aí bota na sacolinha, joga fora, os recém-nascidos. E quando o papel da mulher, em primeiro lugar, o dever dela é cuidar dos frutos, né? Porque esses seres nasceram aqui para ter a chance também de evoluir. E as pessoas não entendem isso, né? Reclamam às vezes. Ah, esse filho não estava programado. Ah, que droga. Ah, meu seio vai ficar caído. Né? Aí não quer dar o negócio, né? O leite, porque o seio vai ficar caído e aí acha que o marido também já não vai gostar. Se ele não gostar do seio caído, é porque ele é um ignorante. É um ignorante que não tem amor pela mulher, porque quem tem amor pela mulher, o homem que tem amor pela mulher, ele não vai se importar que o seio dela está caído, né? Porque amamentou, ou que ela ficou um pouquinho com a barriga flácida porque teve o filho. Quando uma criança dessa deveria ser amada. Se esse homem pensa assim, ele também não ama o filho, de jeito nenhum. E se uma mulher pensa assim, rejeita o filho porque, agora eu vou ter que cuidar, agora. Ela não tem amor dentro dela.
E a maioria das pessoas que estão aqui nesta terceira dimensão não tem amor. Então, é por isso que é preciso que os seres de luz mandem, certos seres mais evoluídos, mesmo que não sejam evoluídos como eles, né? São, mas já são mais evoluídos que os seres que estão aqui. Então, eles mandam para fazer a missão, para ver se essa gente desperta para a verdade, para ver se essa gente tem um pouco de amor dentro, né? Dentro de si. Não tem gente que até tem tanto amor dentro de si que vai nesses asilos pegar crianças para adotar, para criar? Então, diferença, não? Diferença de um para o outro. Até nos animais vemos esse tipo de evolução, porque há animais que rejeitam. Eu tive uma gata que rejeitava. Aí eu pegava a cabeça, como eram gatos mansos, eu pegava a cabeça de uma e a cabeça do outro, esfregava assim uma na outra. Botava e encostava, né? Encostava. Eu fiz tanto que uma vez a mãe dela aceitou. Sabe por que ela não aceitava? Porque a gata saiu diferente de todos. Era assim um tipo gato angorá. E aqueles pelos todos, a outra não gostava, né? Porque... Depois é que eu entendi. É porque, naturalmente, quando ela ia lamber a filha, ela engolia muito pelo, mas ela não precisava lamber a filha, né? Era só estar ali perto, passar a cabecinha uma na outra. Mas bichinho não tem o nosso raciocínio. Eles têm a inteligência deles, sim, mas não chega ao ponto do raciocínio que tem o humano. Os que tem, né? Porque outros que também aí não tem, são bloqueados, né? E então, senhores, é isso. Tenham amor. Amem sua família, amem o vizinho, amem as coisas que vocês têm, que vocês possuem, mas não com fanatismo, não com obsessão. Amem desapegado. Amar desapegado é não ter ciúme, não cobrar da outra pessoa o amor que você está dando, deixar a pessoa livre, né, à vontade. O amor é uma energia, né? É uma energia. Se você sente amor pela outra, você está ali perto da outra, você está irradiando esse amor. Porque antes de um homem e uma mulher sentir atraído sexualmente, ele tem que ter amor um pelo outro, o amor incondicional, porque senão não dá certo. Nunca dá certo. Você começa a admirar aquela pessoa, sente um amor por ela, gosta, e depois, então, sim, aí começa a vir o desejo sexual que vem depois. Agora, se você sente logo de imediato um desejo sexual, isso não é amor, não. Isso é paixão, selvageria, sabe? Não é assim. Você começa a gostar daquela pessoa e aí vem aquele amor que fica até a velhice. Fica aquele casalzinho velhinho, juntinho, alguns de mãos dadas, saindo juntinhos, um capenga, o outro também todo ruim, mas estão ali juntinhos, né? Quando um não morre primeiro que o outro, né? Então, estão ali. Há casais até que pouco tempo depois que morre um, morre o outro, né? Interessante. E pessoas boas e muito raro, mas morrem de morte natural, assim como os animais. Essa gatinha que rejeitou de início a filha, ela era uma gata muito boazinha. Ela morreu por causas naturais. Não estava nem para ver que ela estava doente, ela só ficava magrinha, mas comeu até, comia, então não está doente, está comendo, só está emagrecendo, que é de velhice mesmo. Aí um dia, quando eu acordei, ela estava lá mortinha. A filha já sofreu, porque a filha tinha traumas, medo, ela tinha medo, que ficavam jogando, que ela teve no quintal, jogavam bolas e aquele barulho que vinha lá do
do terraço de um prédio que tem nos fundos aí. A coitada, o medo da câncer também. Ela morreu, foi terrível a morte dela. Eu não quis fazer eutanásia, não quis tirar a patinha dela, me arrependi, porque eu vi, poxa, ela vai andar só em 3 patas, aí deixei passar o tempo, a veterinária também não estava, foi passar não sei o quê, aí eu também não sabia a quem que recorrer, não deu tempo, aí a bichinha sofreu muito. Ela se jogou do lugar que ela estava, que era alto, quando foi de manhã ela estava durinha lá, morta, e puxa vida. E a mãe continuou viva, né? A mãe continuou, lá naquela vidinha, só comendo e tal, já não brincava e tal, muito magrinha, e depois foi assim. Então tem aquela morte natural. Eu tive no hospital com um parente morto, ou com um parente doente morto. Essa senhora morreu, é porque já está morto, né? Deve ser por isso que... Aí eu escutei a enfermeira. Ah, fulana morreu, e a outra. Morreu de quê? Ah, morte natural. De velhice. Vão ficando assim, definhando, são pessoas boas, né? Que morrem naturalmente, não sofrem. Não tem infarto, não tem AVC, não tem câncer. Ah, e alguém vai dizer, ah, mas eu conheço pessoas que eram tão boas e morreram com essas doenças. E a vida passada? Tem que pagar o karma da vida passada, gente. E também há certos sentimentos da pessoa, como mágoa, medo, ódio, raiva de alguém que faz câncer, tá? Também faz câncer, ok? Então, você não sabe. Às vezes aquela pessoa estava com raiva de alguém, ficou... Dá até tumor no cérebro. Fica com mágoa, dá tumor também. E às vezes é bom que ela tenha isso aqui, que já vai queimando o karma, para não ir para o outro lado, né? E vai ser muito pior. Vai ser muito pior o que vai passar para o outro lado da vida, quando morrer, né? Então, mais uma vez, não esqueçam, de uma vida sai outra vida. O Pai, Mãe, Criador primordial está em tudo. Então, não destruam as coisas. Aprendam a conservar as coisas. Está até na tinta. As pessoas são muito destruidoras. Não, olha, eu já encontrei ferros elétricos funcionando fora. Eu peguei, eu olhei assim, poxa, está tão novinho, jogaram isso. Chegava em casa, experimentava. Caramba, o ferro está funcionando. 2 ferros novinhos. Prateleira novinha, sei que, pô, pelo menos não quer. Eu tenho um ferro elétrico de reserva, porque de repente você precisa passar a roupa, o outro pife, queimou. Tenho um de reserva. Por que vou jogar fora? Não. Então, se está ocupando o lugar, o que é que se faz? A gente pega e dá para alguém que está precisando, né? Ou vende. Foi o que eu fiz com os outros que eu achei. Estava funcionando, eu vendi. Eu não estava precisando mesmo. Fiquei com pena. Eu digo assim, fiquei com pena. Pô, veio aquilo novinho, né? E então, pessoas assim, destroem a fachada de uma casa, colocando aqueles gafanhotos, né? Com spray. Os malucos se escalam um prédio com o risco de cair, não caem. Eu às vezes penso, também se cair eu não tenho pena, sabe? Ah lá, pintaram a fachada de um prédio, o filho da mãe chega lá com um spray que é caro, aquelas coisas de spray, pelo prazer de pichar a fachada de uma propriedade. Vão até lá em cima. E se alguém empurrar, que a gente não deve matar ninguém, né? Mas se alguém empurrar, será que é digno de crítica? Pode ser que essa pessoa depois aprenda que isso não se faz na outra vida, porque se cair de lá, vai morrer, né? Lógico.
Eu conheci um cara que era síndico de um prédio, ele pegou um rapaz, não é de comunidade, rapaz que vivia ali com a família, com o papai, mamãe, um adolescente, com o tal spray pichando as paredes dos corredores do prédio, que o síndico ia ter que botar, ia ter que botar, não, colocou, ele pichou, né? Uma cota extra para todo mundo ficar lesionado no bolso sem necessidade, porque vai ter que pintar os corredores. Sabe o que ele fez? Ele pichou o cara todo. Acho que ele tirou a roupa do rapaz, porque ele era forte, ele era um homem bem forte, sabe? Alto, né? Forte. Pichou o cara todo, o adolescente. Esse aprendeu, fez muito bem. Já que ele gosta, é assim que acontece quando uma pessoa morre. As coisas que a gente faz aqui, ele vai passar lá do outro lado. E aí já não foi preciso ele passar isso lá do outro lado, porque ele já levou o karma dele aqui. Então ele pichou ele todinho. Pronto. Dinheiro, pede ao papai e mamãe dinheiro para comprar um negócio desse, para pichar a parede, com aqueles garranchos lá, com aquelas M, né? Para não dizer a palavra, para não gerar negatividade, eu falo só o início M, já sabe o que é, né? O muro daqui, eles não picham porque o muro aqui do lado de fora do prédio, porque é um piso, um piso áspero, que o negócio não vai ficar lisinho, sabe? Então eles não vai sobressair, é imitando pedra e tal. Então não dá para sobressair se pichar. Eu fico até surpresa, tipo assim, não picharam aqui até hoje, esses anos todos, mas por isso, porque quando não tinha, aí eles picharam. Teve uma moradora, a própria moradora aqui da rua, uma moradora que eu já tinha ido até na casa dela, uma artista e tal, que tinha uma tampa de vaso sanitário na parede, enfeitando, tampa de vaso sanitário. Essas artes, para mim, são perturbadoras, né? As pessoas. Se ela tivesse pintado aquilo tudo para fazer um desenho, uma pintura bonita ali, ainda vai lá, né? Aquela parte que cobre, né? Até dá para aproveitar, mas não, ela botou as duas partes ali para enfeitar. É a arte, né? Assisti uma vez uma exposição que o cara botou meia dúzia de tijolos com uma rede lá e a arte. Mas artista foi quem inventou o tijolo, não ele. Artista foi quem fez a rede, não ele. Ele não é artista nenhum. Ele só colocou aquela porcaria lá. Diz que aquilo é arte, né? Ela, a moça, é porque, pelo que eu vi dentro da casa dela, sabe o que ela fez? Ela pichou o meu muro. Eu não quis estar discutindo, né? E ela se dava comigo. Ela veio e pichou o meu muro. O muro do prédio, não o meu muro, não. O muro do prédio. E ela pichou. E aí? Pessoas deturpadas, né? Pessoas. E ela tinha problemas. Ela dizia que não gostava da mãe dela, não suportava a mãe dela, né? Algum problema. Quer dizer, por isso que as pessoas têm que aprender a perdoar. Se a mãe fez alguma coisa que ela não gostou, ela tem que entender por que a mãe fez o que fez. Aí fica mais fácil de perdoar. Quando a pessoa não sabe o motivo, às vezes ela não consegue perdoar, né? Mas, então, por exemplo, eu não fui achar ruim com ela, porque entendi que é uma pessoa perturbada, que não ia adiantar também, né? Falar. Então, uma pessoa perturbada não adianta. Então, entendi, né? Então, perdoo, perdoo. E aí, senhores, é muito importante o perdão. O perdão evita que haja violência, né? O perdão
evita que nós mesmos construamos energias negativas em nós mesmos e evitando assim que a gente vá para um umbral e que a gente crie doenças em nós mesmos. É preciso lembrar sempre isso, que nós somos muito esquecidos, né? O ser humano vê um vídeo, entende, mas esquece. Então, a gente tem que falar mais de uma vez. Eu, às vezes, achava isso muito chato, quando eu via um vídeo, mas eu já sei isso, vou ver isso de novo, mas agora eu entendi também, entendi. Realmente, as pessoas esquecem. Então, é preciso, né? Esquece, porque é o dia a dia mesmo da vida, né? A vida corrida, a vida. Então, precisa batalhar um pouco. Às vezes falar a mesma coisa, fala de outro jeito, ou fala igual, mas é preciso batalhar, tá? Agora, senhores, eu vou encerrar. Espero ter ajudado. Se eu tiver ajudado somente uma pessoa, já fico satisfeita. Por quê? Contente, feliz, porque esta pessoa será uma semente para um dia também explicar a outra pessoa o que ela entendeu, compreendeu deste vídeo ou de outro vídeo que tenha assistido e ouvido. Então, não é tempo perdido. Às vezes a gente pensa assim, estou perdendo meu tempo, não sei se eu continuo, trabalho, perdendo tempo. As pessoas não querem saber, né? Não, mas se tiver uma pessoa só, eu vou dar... ia terminar, mas agora me lembrei de uma coisa. Quando eu fui uma Brahma Kumaris, tinha umas aulas lá, umas explicações, informações. E naquele dia, não foi ninguém, eu a única. E parece que era a última aula. O cara chegou para mim, um dos brahmanes, que era o que explicava. Você não precisa não. Não precisa não. Eu não respondi nem sim nem não. Eu mota para saber as coisas que ele estava lá, que ia explicar, e só porque tinha uma pessoa interessada, o ignorante. Era um brahmane ignorante que não foi capaz de, ou por preguiça, de explanar o que estava determinado naquela aula para mim. Errado isso. Por isso que eu estou dizendo, se tiver somente uma pessoa que tenha entendido alguma coisa que precisava entender, não precisa entender tudo, né? Eu e outros vídeos que são realmente seres de luz, que estão fazendo um trabalho com consciência, com determinação, um trabalho somente para ajudar as pessoas, sem ganhar, porque eles colocam aí os anúncios, não sei porquê, nos meus vídeos, porque eu não estou ganhando nada, eu não sei por que eles colocam. E se somente uma pessoa já é a semente plantada. Quantas sementes estão sendo plantadas daquelas pessoas que frequentam ou assistem assiduamente os vídeos lá da casa de plataforma de oração? Quantas sementes? Tem muitos inscritos também, como no meu canal, mas nem todos os inscritos vêm. Eu não sei, as pessoas parecem que são perturbadas, porque se inscrevem e depois a gente nota que não vêm os vídeos. Não dá para entender. Acontece lá também, que às vezes eu vejo o número de pessoas que viu os vídeos não condiz com os inscritos, né? Não dá para entender isso, né? É como no meu Face, tem não sei quantas pessoas, e pessoas pediram. Quando eu vejo, só 5 pessoas que viram. De 200 e tanto, de 400 e tanto. Dá para entender o ser humano? É difícil entender, né? Então, dê graças a Deus, porque vocês estão sendo uma semente que futuramente
vai dar frutos, vai dar galhos, né? Vocês são uma árvore que vão dar galhos lindos e vão dar frutos. Uns vão dar um fruto só, outros vão dar, outra vai dar 10, outros vai dar 20, outros vai dar 5, outros vai dar 2. E assim, as coisas sobre o Pai, Mãe, Criador primordial, que quando se diz espiritualidade é a mesma coisa, vai rolando por aí, né? Vai ajudando a evolução dos seres que, quando nascem, são primitivos, ignorantes. E é isso, é assim a criação. Nascemos ignorantes, nascemos com a consciência muito pequenininha. E aí a gente tem que expandir a consciência, ou seja, a inteligência, né? Expandir a inteligência, e isso não tem diferença de raça nenhuma. É a pessoa que, tendo vontade de evoluir, ela com o tempo vai conseguindo, porque ela é ajudada também. Quando ela quer evoluir, ela é ajudada por seres invisíveis que estão ao nosso redor. Esse negócio de dizer, porque a raça, a gente é criada assim, né? A raça X é mais inteligente que a outra. Uma vez um cara que foi maçom disse para mim, não, os alemães são mais inteligentes, não sei o quê. Aí fala com o judeu, nós somos a raça mais inteligente. Aí fala com um branco, nós somos mais inteligentes que o negro. Aí fala com outro, os chineses são mais inteligentes que qualquer um. Errado. É um erro gravíssimo. As pessoas são evoluídas, as que são, as que querem ser, as que procuram ser. Não é uma raça. Agora, o que pode acontecer? Se naquele círculo ou naquela rua, que todos os moradores daquela rua se interessassem em evoluir espiritualmente, então diriam, aquela gente deve ser de raça diferente, porque eles são diferentes dos outros, porque eles são assim, assado, né? Às vezes a pessoa diz, mas não é isso. É a pessoa que quer evoluir. Aí vem um outro e diz assim, mas tem raças diferentes lá nos planetas diferentes, planeta lá de Artúrios, lá de Pleiades, são diferentes, eles são mais evoluídos que nós. Só que eles passaram o que a gente passou, eles também nasceram ignorantes, sem saber nada, primitivos, e foram evoluindo no decorrer do tempo. Seres têm bilhões de anos, outros têm trilhões de anos, outros têm quadrilhões de anos, etc, etc, etc. Quanto mais anos tiver, mais evoluído, até chegar à evolução do Criador, e passa a ser um Criador. Quando os seres extraterrestres da luz e o próprio Cristo disse que nós podemos ser como eles, podemos criar, não é agora, gente. É quando a gente evoluir. Mas na matéria nós criamos, sim, com essas energias de ódio, de amor, de raiva, criamos, porque o Criador está em tudo, nós temos a partícula do Criador e aí é um caos. Quando a gente começa a ter raiva, coisa, então criamos, sim. E aí criamos as doenças, as nossas doenças, tá? Se eu estou com raiva, eu sujo meu duplo etérico, de energia densa. E se eu continuo com a raiva, eu sujo meu perispírito, que começa a diminuir a sua luz. Se o perispírito continua
recebendo essa raiva, ou essa mágoa, ou esse ódio, a centelha que está aqui, do Criador, vai diminuindo a luz, certo? Mas se eu começo a expandir o amor incondicional, começo a ter atitudes de compaixão com as pessoas, procuro ajudar quem precisa, procuro até ajudar o velhinho que está com dificuldade de atravessar, procuro ajudar a pessoa, a velhinha que está com dificuldade de descer o ônibus e diz para o animal do chofer, que quase todos eles são animalescos, né? Blum, blum, quer sair logo, dão aqueles arranques, que a gente cai, né? Diz, espera aí, comprador, que ele vai demorar para descer. Né? Se a pessoa vai numa instituição para doar ou ver o que estão precisando mais, para doar aquilo que aquela instituição está precisando, ou vai visitar o pessoal, as crianças que têm câncer, por exemplo, vai visitar os asilos, mas vai visitar levando alguma coisa para os velhinhos, uma flor. Eles ficam ali confinados. Que tal levar uma flor para os velhinhos? Um sabonete bom, uma coisa que eles não podem sair, saber de um velhinho o que é que ele gosta, o que é que ele gostava e se ele pode ter aquilo. Por exemplo, o velhinho gostava de chocolate, mas ele não pode comer chocolate. Mas, uma vez ou outra, leva um daquele mais amargo, que tem menos açúcar. Ou aquele que diz, eu tenho saudade de comer aquele negócio, aquela comida assim e tal. Uma coisa tão simples, né? E às vezes, né? Eu gostava muito de comer aquele pãozinho, um pãozinho, vamos botar um pãozinho de milho. Aí leva um pãozinho de milho. Coisas tão sutis. E às vezes a pessoa fica tão contente, né? E outras coisas, né? A criança também, não é só brinquedo para levar para a criança, tem outras coisas para levar para a criança, né? Nem tem que ver. O bom é saber daquela criança, o que ela gostaria, ou que ela tem saudade que está lá naquele hospital do câncer e não tem. E se aquela pessoa puder dar, aí ela vai dar. Mas se ela não puder, ela deve ser franca com a criança. Ela disse, olha, filho, escolhe outra coisa, porque isso aí eu também não posso comprar, que é muito caro. E a criança vai entender. Quer dizer, então, escolhe outra coisa. Ou dentro disso que eu estou te colocando, isso aqui, o que você escolhe? Né? A verdade coloca as pessoas livres. Veja bem, teu filho pede um brinquedo que você não pode comprar. Você olha para o teu filho, quer dizer, mas você não diz. Aí começa aquela agonia. Papai, você diz, então, é aquilo que eu queria, o quê? E o filho fica enchendo o saco, né? Não é mais fácil você dizer para o teu filho, olha, filho, por enquanto eu não tenho dinheiro para comprar isso, que eu fui ver, mas olha, eu fui ver realmente, mas é tão caro, não dá. A gente tem outras coisas para comprar. Quando eu puder, se puder, eu compro. Então, escolhe outra coisa que você gosta também. Você vai ficar aliviado e a criança vai ter que entender. Se ela não entender naquela hora, ela não vai entender mais tarde, vai entender quando for adulta, porque é para não ficar com trauma. Porque tem gente que fica traumatizada. Eu conheci uma senhora que disse, eu nunca tive uma boneca. Então, às vezes, tem adultos que compram bonecas, porque ficaram traumatizados porque não tiveram boneca, porque não entendem, porque não tinham boneca. Tem que entender. Eram pobres, não podiam ter aquelas bonecas. Então, pelo amor de Deus, já passou o trauma, vai ficar com esse trauma até a velhice? Porque tem gente que tem. Eu conheci uma senhora que tinha um monte de bonecas na cama, toda noite tinha que botar as bonecas por lado de lá para deitar na cama. Pelo amor de Deus, isso não é normal. Né?
fica aquela vontade, aquela coisa. Não é normal. Pessoas, vamos dizer, teve uma pessoa dessa que disse, eu nunca tive uma boneca, também reparou porque ela foi acompanhar uma senhora já idosa, e essa senhora comprou um tipo de sorvete lá que ela, eu não como, ela com vontade de comer aquele sorvete, achou que a senhora tinha que ter dado para ela. Ela foi comprar outras coisas e comprou um daqueles sorvetes. Ela foi acompanhar. Aí é polêmico. A senhora poderia ter perguntado: você quer realmente, por gentileza? Mas eu não sei se ela foi acompanhar para ganhar alguma coisa ou se foi na amizade, também não sei. Então é polêmico. Aí eu não sei qual seria a atitude correta. Aí eu fico naquela, observando só, porque aí eu também não sei. Mas ela sentiu ali naquilo que ela falou, naquilo que ela sentiu, tem um pouquinho, sabe de quê? De inveja. Gente, eu posso ver. Olha, eu podia ver uma pessoa, posso ver uma pessoa estar comendo aquelas coisas que a alta sociedade gosta. Como é que chama mesmo? Eu agora não estou lembrando o nome, sei lá. Eu posso ver uma pessoa tomar um vinho caro, tomar isso. Se eu puder tomar um vinho barato, eu tomo. Eu não bebo mais. Isso é um exemplo, tá? Eu não bebo mais. Então, eu vou tomar o barato e vou ficar contente. Eu tomei um vinho. Mas aí tem gente que fica olhando, olha só, tá tomando um vinho caríssimo. Aquele vinho tá custando 100 e poucos reais. E eu tô tomando aqui um vinho de 20 reais. É inveja. Cuidado, cuidado. Isso vai te levar para um brau. Você olha para o teu celular baratinho. Celular desse, baratinho. Aí você vê o outro, né? Grandinho, bonito, né? Você fica ruindo com uma vontade de ter um celular daquele. Inveja. Eu só comprei um celular melhor daqueles porque esse começou a enguiçar. E não dava espaço no WhatsApp. Foi mais até o WhatsApp. E eu dizia assim, pô, mas eu vou ter que comprar outro celular porque o WhatsApp não está assimilando, porque eu passei a fazer compras pelo WhatsApp, isso é farmácia, supermercado, isso, fora as pessoas se comunicam comigo, e eu até disse que chatice, né? Eu até achei uma chatice, porque, pô, ele é pequenininho, fácil de andar, vou ter grandão, mas tem gente que fica olhando, olha só, o vizinho, olha lá, carro novo, olha lá, ela bota uma roupa diferente por dia. Está fazendo desfile de moda. Inveja. Vamos falar bem na inveja para vocês, despertar os invejosos para ver, para corrigir o erro, para não dizer mais e não pensar isso, gente. Vai visitar a pessoa. E você comprou um computador, né? Esse é maior que o meu, hein? Animais em casa. Vem uma visita que também tem animal, mas não tem um poder aquisitivo igual. Pois é. Você leva, né, no veterinário, né? Eu não. Aí inveja. É inveja. Comprou mobília nova? Inveja. Pessoa que diz essas coisas é tudo invejoso. E é assim. Um fiscal de camelô disse para mim, o brasileiro
É invejoso. Mas a inveja tem em todos os países, né? Mas ele acha que aqui são mais, né? Pode até ser, não sei. Aí tinha que fazer uma pesquisa, né? Eu não sei. Mas que eu vejo gente invejosa pra caramba aqui, eu vejo. E quando você está comendo? E quando uma pessoa olha e fica olhando assim para a tua comida, eu não suporto isso, porque eu já sei o que é, né? Tá invejando o que aquela pessoa está comendo. Porque você passa, uma pessoa passa naturalmente, vê que a outra está comendo, para, nem repara o que a outra está comendo. Ou se ela para e vê a comida e pode perguntar à pessoa, escuta, esse tipo de comida é boa aqui? É boa? Aí ela vai até pede a mesma coisa, é um pouco diferente, não? Aí não é inveja, não, porque ela está querendo saber, quer pedir, mas está assim, na dúvida, né? É, inveja, porque você tem a capacidade de falar melhor que o outro. Isso aconteceu com a pessoa que me criou. Quando eu vinha do colégio, criança vinha do colégio falando já umas palavras diferentes. Ela disse que não admitia ninguém ser mais que ela. Ela só tinha um primário. Eu estava já, acho que no ginasial, né? Porque agora são anos seguidos, é diferente. Já tinha saído do primário. Então, aí eu retrocedi, porque se eu falasse alguma palavra difícil, então fiquei falando bem simplesinho. Isso é inveja, porque ela não teve essa capacidade, ou não teve oportunidade de seguir o estudo, e então tinha inveja. Outra coisa, deixa eu ver. Pode ser considerado inveja também, quando uma pessoa, como ela disse, quando viu duas moças, eu tenho a impressão que elas eram irmãs, porque uma parecia a cara da outra, né? Duas moças, também já no ginasial, que eu estava no ginasial, sentadas na carteira da escola, porque as portas ficavam abertas. E ali era o intervalo de uma aula para outra. Elas estavam lá, então. Minha tia foi chamada na secretaria, ou foi pagar a mensalidade, não lembro. Eu fui com ela. E quando ela olhou para lá, e ela disse alto, humilhando as moças, né? Ela disse alto: que desperdício! Duas boas cozinheiras ali. O que é isso? Inveja, porque elas eram negras e estavam estudando. Inveja, porque ela não estudou. Mas se ela quisesse mesmo estudar, ela podia até estudar de noite lá, fazer, porque, né? Quanta gente se formou, estudou à noite, né? Só criticava, mas não tinha a capacidade de ser determinada e enfrentar, e se o marido não quisesse enfrentar o marido, eu quero e pronto, estudar e pronto. E poderia ter estudado, não havia internet, não poderia estudar. Lógico que hoje há mais facilidade, naquela época não, mas tinha muito adulto já estudando à noite, até aprendendo a ler e escrever à noite, né? Então, ou comprar livros, né, e ler para se instruir. Pessoa que critica muitos outros é invejosa. Olha lá o namorado da outra, olha lá. Porque o marido é mais feio do que o namorado da outra. Então ela fica com inveja. Porque ela queria ter um marido com aquela aparência. Isso é ilusão, né? Porque a pessoa tem que amar o outro pelo interior dela, pelo que ela é, não o físico. Pode ser até uma pessoa feinha, feinha. Mas os feinhos também melhora, é só cuidar do cabelo, é só cuidar da pele, aí melhora. O corte de cabelo diferente, uma roupinha também diferente, aí melhora. Às vezes aquele feinho é um bom marido, e aquele futuro marido da outra pode ser um filho da mãe na intimidade, um cara ruim,
que até bate na mulher. Mas a pessoa fica de olho, de olho. E vocês tenham cuidado, donas de casa, quando vocês saem com as amigas para fazer compra, é preferível ir sozinhos, porque às vezes tua amiga ou teu amigo, isso é para homem e mulher, são invejosos, sabe? Não, é quando chega em casa, comenta lá com o parente, saiu hoje com fulana. E ela comprou isso, aquilo e aquilo outro, tá vendo? Cuidado, cuidado, cuidado. O caso que eu contei, né, que a outra saiu acompanhando, né, e às vezes cuidadoras também, né, podem ser invejosas também, porque a pessoa que ela está cuidando tem um poder aquisitivo melhor do que ela, e aí dá o que dá, né? Pessoas que assaltam, tem cuidadores que assaltam os velhinhos por inveja. Às vezes ganham bem. Eles ganham mais que o salário mínimo para fazer o que eles fazem, é considerado que não ganham ruim. Ganham bem, tem comida. Às vezes até ganham uma passagem, né? Ainda tem, vai muito mais além do que isso. Mas são tão invejosos, dizem, velho não precisa, e vai, às vezes até matam, né? Os velhinhos. Eu vejo as reportagens aí, certos programas, para estar ao par ao que acontece, sem ficar com raiva, com medo, nem ódio, nem desejando que aquele cara seja morto, seja preso, nada, apenas observo. Observo e me serve para entender as coisas que estão acontecendo e me serve para dar exemplos, para explicar, certo? Agora eu vou ficar por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Então, tudo de bom, senhores. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.